Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento. Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming. Com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Restaurante Coco Bambu. Eleito o melhor restaurante do Brasil. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Hoje nós vamos falar sobre neuronutrição. Ela é nutricionista, coordenadora pós-graduação da neuronutrição, diretora científica da Academia de Neuronutrição, professora e palestrante. Seja muito bem-vinda, Daniele Lodetti. Obrigada, Marcelo. Bem-vindos, né? Bem-vindo para todo mundo que vai acompanhar a nossa conversa hoje. Neuronutrição, da onde nasceu essa ideia de ser especialista nisso? O que te levou a isso? Se você tem uma história pessoal que ingressou nisso? Porque todos nós, quando escolhemos, às vezes a gente conhece um médico, ele é cardiologista, às vezes ele perdeu o pai e a mãe com um problema cardiológico. Às vezes ele vê um oftalmologista que fala, poxa, a minha mãe talvez tinha um problema lá de glaucoma, eu não quero. Então, às vezes a gente tem uma história pessoal. Você tem uma história pessoal com a neuronutrição? Várias. Você quer que eu comece por onde? Na verdade, foi um dia, eu já nutricionista, olhei para o painel da minha família e falei, eu não vou ficar aqui sentada esperando o negócio desabar em cima de mim. Foi quando meu irmão mais novo, hoje ele tem 38 anos, ele foi diagnosticado com autismo, transtorno do espectro autista. Minha avó, esquizofrênica. Meu pai, anos depois, desenvolveu demência demência vascular. Minha mãe com síndrome do pânico. Mamãe. E meu avô extremamente deprimido. Tanto que é uma história trágica, numa crise de esquizofrenia, a minha avó assassinou meu avô. Então eu olhei, teve uma crise, tinha uma inchada e deu uma briga e foi uma catástrofe. E eu olhei assim, eu falei, eu não vou ficar aqui, porque é meu pai, minha mãe, meu irmão, minha avó e meu avô. Então eu com certeza o DNA está estragado. Eu não vou ficar esperando o trem passar. Eu vou tentar entender o que eu posso fazer para prevenir isso tudo. Então eu comecei a estudar sobre prevenção de doenças neurológicas e psiquiátricas, né? Estudando epigenética, porque não é porque eu tenho um DNA possivelmente problemático eu vou ter a doença, não, a gente pode modular isso. E também como eu poderia tratar os meus pacientes com diagnósticos, né? Porque eu já nutricionista, eu preciso aplicar isso na minha vida pessoal e profissional. E aí comecei a mergulhar onde estudar isso. E não tem um livro, não tem um curso, não tem nada. Não. Então eu mergulhei no PubMed, Medline e fui pesquisando muito referência científica e fui fazendo os meus protocolos de tratamento e de prevenção. E felizmente a cada ano isso tem assim um volume muito grande de estudos. Quando eu comecei, acho que em 2008, 2007, você ter estudo científico com determinadas substâncias, suplementos, eram escassas. E hoje é uma riqueza absurda. E eu olho, que bom, faz 10 anos que eu falo isso aqui e agora os estudos já vêm comprovando. Então eu me apaixonei por necessidade, por paixão mesmo. Eu sou apaixonada por isso. E aí acabei trazendo para a minha vida pessoal, profissional e vou ensinar para os outros. Então eu vou ensinar para os nutricionistas, para os médicos, farmacêuticos, profissional da área da saúde, como aplicar isso na vida profissional. E aí estou escrevendo um livro sobre isso e aí ensino profissionais da saúde a tratarem os pacientes com neuronutrição. Porque eu tenho depressão, uso inibidor de captação de serotonina, por exemplo, é muito comum. Não é só isso que tem que ser feito. Não deve ser um tratamento baseado no medicamento. Então é uma infinidade de outras abordagens que têm resultados incríveis. Então eu sou suspeita para falar. Dani, virou uma missão de vida, porque com essa história, é uma história realmente assim, que até choca, né? Isso. Mas que você transformou isso num legado para o mundo, porque dá para perceber que você é uma embaixadora disso e criou isso. Eu pessoalmente agora quero saber muito mais da importância disso que teve na sua vida, né? Você mencionou sobre a epigenética, né? Que na realidade a gente faz teste de genética lá no laboratório, sou bioquímico também. E aí ativar o gene da genética é diferente de você ser portador de um gene, né?
Eu, por exemplo, sou diabético tipo 2. Eu sou homozigoto para 7 genes, dos 8, que nós fazíamos de exame. Quando eu ativei o gene é porque eu engordei 23 quilos. Aí eu ativei o gene. E aí estou pagando as consequências. Mas se lá atrás eu tivesse consciência disso, eu não deixaria ativado o gene, que é a que você mencionou. Se eu vim com uma genética defeituosa, se tenho pais com problemas ou parentes com problemas mentais ou problemas de outras partes cognitivas, eu tenho como bloquear essa epigenética. E você falou também que você dá aula de bioquímica, né? A bioquímica cerebral, como que isso... Quando você disse inibidores da recaptação de serotonina, por exemplo, você falou que tem várias coisas antes. O que são essas coisas? São alimentos, são grupos de alimentos, o que pode, o que não pode? Fala um pouquinho sobre isso. Um pouquinho ligado à sua vida e como você se blindou e como que os seus cursos ajudam outros profissionais a chegar a esse momento de também interpretar e ajudar os outros pacientes. Pode pegar o papel e escrever, que é um monte de coisa, viu? Tá. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. O medicamento, por exemplo, um inibidor de captação de serotonina. A fluoxetina, sertralina, as pessoas, muita gente conhece isso, né? O que eles fazem? Eles no cérebro, ajudam o cérebro a não degradar, não destruir a serotonina que foi produzida. Porque, tipo, depressão, ansiedade tem relação com deficiência de serotonina. E o medicamento vai tentar aumentar o nível de serotonina. Só que o medicamento atua sobre a serotonina que o cérebro teve que produzir. Então tem que ter uma serotonina para o medicamento chegar e fazer um efeito. E para produzir serotonina, o neurônio precisa de 1 milhão de coisas. E a gente negligencia. Então tem muitas vitaminas, minerais, tem aminoácidos, antioxidantes, perfusão, o sangue que tem que chegar até o cérebro, oxigenação, a membrana neuronal, uma membrana de gordura que tem ao redor dos neurônios, tem que ter uma composição adequada. Isso tudo é fundamental para o neurônio dizer, conseguir produzir serotonina. Agora o remédio vem e faz a sua ação. Tanto que nos estudos, mais de 40% dos pacientes que usam antidepressivos não têm um resultado adequado, porque o neurônio tem dificuldade em produzir a serotonina. E esse é só um exemplo. Então a gente usa cofatores, substâncias que vão ser usadas pelo neurônio para fabricar serotonina, substâncias que protegem a serotonina contra oxidação, substâncias que fazem essa camada de gordura ao redor dos neurônios para melhorar a comunicação entre eles, substâncias que melhoram a chegada de sangue até o cérebro, melhorar a perfusão sanguínea. Então eu digo que tem pelo menos, assim, Marcelo, umas 8 etapas que a gente tem que cumprir até ter uma serotonina que vai ser liberada pelo neurônio e o medicamento vai fazer a ação sobre ela. E isso foi negligenciado por muitos e muitos anos. Sim. E aí é onde entra... Qual é o remédio que faz? Não é um remédio. Tudo, sem exceção, são nutrientes. Então hoje a gente sabe muito bem a necessidade nutricional do cérebro. Porque, por exemplo, o cabelo está caindo, vai tomar vitamina. A pele não sei o que, ruga, vai tomar tal coisa. Eu quero ganhar massa muscular, vai tomar tal coisa. E você está com alteração de humor, você vai tomar o quê? O que você vai comer? A gente não foi ensinado a pensar assim. Sim. E aí eu falei, peraí, que eu preciso dizer para os outros. Então eu fui me metendo nessa área. E aí fui mergulhando tanto em depressão, né? Então tem nutrientes específicos para isso, mas entra em TDAH, onde há uma deficiência de serotonina e de dopamina no córtex pré-frontal. E para produzir dopamina tem uma infinidade de nutrientes também necessários. Aí a gente mergulha em alterações cognitivas, pessoas que têm queixas de deficiência de memória. Nossa, eu não consigo memorizar, eu esqueço cadê a chave, eu esqueci aquela o que pessoa me disse. Tem até um Reels que mostra, a pessoa foi pegar o lixo, aí pegou o lixo e viu a caneta, catou a caneta, pôs a caneta no lugar, pegou o copo, pôs no copo, botou no lixo. Aí daqui a pouco voltou o lixo, estava ali. Só o que tem. Quem nunca fala aqui. Só o que tem. É verdade. Isso, então isso tem a ver com o perfil de produção de neurotransmissores, as conexões entre as regiões do cérebro. O cérebro tem que ter uma rede sináptica, os neurônios têm que se conectar. E para haver conexão entre os neurônios, tem que ter determinadas substâncias na membrana dos neurônios. E eu sou indignada porque ninguém disse. O meu filho mais novo tem TDAH. E eu falei, beleza, zero problema. Porque ele é altamente modulado, organizado, bonitinho, sem tomar medicação. Porque a hora que a gente sabe qual é o defeito que o cérebro tem, você começa a intervir naqueles pontos que precisam ser reforçados para trazer o cérebro uma funcionalidade normal, digamos assim.
Então não me preocupa. O marido tá mal-humorado, toma isso aqui que vai ficar bom. Lá em casa eu organizo o juízo de todas as pessoas. É muito organizado, adoro. Contar depois do break, porque eu preciso chamar o break, essas regras saudáveis para o cérebro. Aguenta aí, o comercial já veio e a gente volta aqui com Neuronutrição, com a Daniele Lodetti. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos para o Saúde e Bem-Estar com Daniele Lodetti, e a gente ia descobrir agora como que tem um cérebro saudável no dia a dia. Conta pra gente, que eu pedi o break e agora voltamos aqui. Isso, dicas práticas. Tá. Primeiro, tire adoçante artificial da sua vida. Todos os adoçantes artificiais, eles vão fazer algum mal ao cérebro, ou porque alteram a flora do intestino, ou porque aumentam no cérebro a quantidade de um neurotransmissor chamado glutamato. Glutamato não é o glutamato monossódico, é o glutamato do cérebro, o glutamato neurotransmissor. O adoçante aumenta a quantidade desse neurotransmissor no cérebro. E esse neurotransmissor em excesso é neurodegenerativo. Destrói. Destrói, vai matando os neurônios. O glutamato, ele abre uma portinha que tem dentro do neurônio, entra sódio e cálcio, o neurônio morre. Então a gente vai matando os nossos neurônios ao longo dos anos. E aí a gente está lá com 50, 60, nossa, eu tenho Alzheimer, eu tenho Parkinson. Não tem, é porque você matou os neurônios desde pequeno, matando neurônio, aí é isso que dá. Aí, o encolhimento cerebral do idoso existe, tem, mas esse daí você acelera esse processo ou você vai quebrando os neurônios, você vai destruindo os neurônios? Vai destruindo, você acelera com o adoçante artificial, você acelera com o consumo excessivo de sódio, você acelera com um conservante. Quando você chegar em casa, olha o pacotinho de biscoito, de caixinha que você tem ácido benzoico, é um conservante. Esse conservante aumenta a quantidade de glutamato no cérebro também e acelera o processo de diminuição da massa encefálica. Então, às vezes, eu, por exemplo, às vezes recebo um exame de um paciente e o médico disse para mim que o meu cérebro é menor do que a média para essa idade. Sim. É um somatório de quantos neurônios você matou ao longo da sua vida. Só que, às vezes, isso só vai ficar perceptível quando você começa a ter alteração de humor, alteração de memória, alteração cognitiva. Isso, e a gente acelera. Então, adoçante artificial, esse conservante, tudo que aumenta a sua glicose. Então, eu não sou diabético, então eu posso comer doce à vontade. Não pode. O amido aumenta muito a glicose, ele também
Depende do quanto Depende do você quanto você come. come. O amido a gente pode comer batata, arroz, pão, macarrão. Pode comer, gente. Não tem Na verdade, a glicose é o nutriente que o cérebro mais gosta. É o que ele mais usa para funcionar. O que o cérebro mais gosta é a glicose. Eu ia É perguntar. glicose. Se faltar, ele reclama. Se tiver demais, ele reclama também. Então, quem tem diabetes, resistência à insulina e a glicose fica aqueles picos, aqueles momentos em que a glicose está mais alta, Sim. neste momento a glicose chega no seu cérebro, ela lesiona os seus neurônios e também aumenta o nível de glutamato do seu cérebro. Então, o processo de neurodegeneração, ele é acentuado quando a gente tem aumento da glicose. E não precisa ser diabético. Fica comendo doce, eu como doce, eu sou magra, não engordo. O seu cérebro está levando uma surra, pode ter certeza. A conta vai chegar. Chega. Outra coisa que é péssima, consumo de gordura saturada em excesso, gordura animal. Eu sei que rola de vez em quando aí na internet, vamos comer banha de porco, vamos comer manteiga à vontade. Agora a moda é dieta paleo, é dieta low carb. Você se entope de gordura animal, ferrou, seu cérebro odeia. Porque esse tipo de gordura, ele vai aumentar no cérebro uma substância. Ao redor dos nossos neurônios, Marcelo, tem uma camada de gordura, uma membrana. E a composição dessa membrana depende muito do tipo de gordura que você comeu. Então, se você comeu muita gordura animal, existe alta quantidade de produtos, substâncias derivadas da gordura animal ao redor do neurônio. Péssimo. Atrapalha, os neurônios não conseguem se comunicar de forma adequada conforme essa quantidade de gordura vai se acumulando ao redor dos neurônios. E a gordura dos óleos vegetais também. Então, óleo de soja, canola, milho, a gente deveria consumir no máximo 10% desse tipo de gordura ao longo de todo o dia. Então, 10% das calorias que eu consumo deveriam ser da gordura animal e 10% de óleos vegetais. Ao consumir, além disso, você começa a atrapalhar a comunicação entre os neurônios. Então, a gente tem que aumentar o consumo de ômega 3, que é uma gordura que reconecta os neurônios. Tem que tomar suplementos? Sim, na maioria das vezes sim. Porque a fonte de ômega 3 da nossa alimentação, infelizmente, é escassa. Sim. Né? Deveria ser peixe, linhaça, castanha, abacate, azeite. E a gente ômega come 3 pouco. e ômega 6, existe uma relação que é saudável? Sim, existe uma relação que é saudável. A gente, assim, considera ideal, quando eu vou calcular uma dieta, se eu conseguir colocar, tipo, para cada 2 ômega 6, 1 ômega 3, a relação 2:1 seria perfeito. Tá. Isso é difícil de conseguir. Então, quanto mais ômega 3 você conseguir consumir, trazer quanto mais alimentos ricos em ômega 3, melhor. Porque é fácil entupir a dieta com ômega 6 e gordura saturada. E é difícil conseguir ômega 3. Então, capriche no ômega 3. No suplemento, na comida, e evite os ômega 6 e a gordura saturada. Tem que ter esse equilíbrio, tá? Outra coisa que o cérebro tem pavor é quando a gente come pouca coisa de origem vegetal. Os alimentos vegetais, eles têm fitoquímicos, são os maiores neuroprotetores que a gente encontra. Então, quando você come fruta, verdura, azeite de oliva, tempero, pimenta, orégano, manjericão, salsinha, gengibre, chá verde, frutas cítricas, suco de laranja. O pessoal não tem medo de tomar suco de laranja e engorda, não engorda. Vai comer banana, que a banana engorda. Não engorda, vai comer a banana aí, o bananal inteiro, gente. Então, esses alimentos são ricos. A máquina é uma máquina. É um gênio, Zé. Não, é porque eu fico mas indignada, não, mas é porque o povo verdade. come errado, depois... E a gente eu mora tenho num país depressão. tropical, né? Cheio de variedade, tudo fresco. Você tem feiras praticamente aí em todos os lugares, você tem acesso. Sim, Né? Tem produtos orgânicos, tem como você fazer uma alimentação muito boa. tem. Só que esse dia eu fui no E olha, futebol. e essa linha que você contou sobre tem isso, ômega 3, então, você contou uma sequência de coisas boas. A pessoa, acho que tem gente que falou assim, eu só lembrei do doce. O doce eu comi. A consciência, ai, Eu arrasada. não vou mostrar, mas nosso cinegrafista aqui, um deles tá rindo. Porque ela falou assim, De nervoso. aquele lado bom lá que você falou, eu não lembro, mas o do doce eu lembrei. E por que você acha que a gente tem um mundo e uma população com um diagnóstico de depressão e de ansiedade, esquizofrenia absurdo? Nós somos o país com maior ansiedade do mundo. No né? mundo. E acho maior que consumidor de antidepressivos do mundo. o maior consumidor de antidepressivo do mundo. Aham. E aí o diagnóstico de transtorno do espectro autista no Brasil é imenso, no mundo também, mas o Brasil não perde para nenhum lugar. De TDAH, de esquizofrenia e Alzheimer, Parkinson, a gente tem cada vez uma incidência maior.
Aí você se pergunta, mas por quê? É porque aumentou o número de diagnósticos? Também, mas é porque aumentou o número de casos mesmo. Não é porque antes eram subdiagnosticados, mas tem mais casos. Essas são as duas coisas. E eu sou assim, mas eu sou indignada. Eu sempre falo essa história para todo mundo. Eu fui levar meu filho no futebol. Meu filho com TDAH, ele joga num time da comunidade. E o time, imagina, os meninos super humildes, a gente sempre fica tentando conseguir patrocínio para ajudar os meninos. E aí o Leonardo, ele joga e a gente ajuda o que pode. Então fui no jogo, os meninos ganharam, terminou o jogo, uma mãe dos meninos falou, vamos lá no mercado comprar um lanche para eles comerem algo depois do jogo. Fui. Aí ela, refrigerante, mortadela, biscoito recheado. Isso aqui é para assim, a gente cuidar, ou a gente alimentar, ou a gente atrapalhar. Ai, Dani, mas eles adoram. Não. Eles adoram, mas aí eu, a nutricionista chata. Não, vamos tomar iogurte, vamos comer fruta. Aí eu tacando melancia, era um refrigerante, uma melancia. Eu tacando assim pros meninos. A gente tem que fazer o papel de educador. Exatamente, a nutricionista chata. Uma vez veio a Karina aqui, Scapinelli, ela falou que só o doce ele é nato, né? O resto é treinável, né? No paladar Com nosso. certeza. Então, se você treina, você vai ter filhos que vão falar assim, puxa, eu quero uma chicória, quero um espinafre, quero um brócolis. Isso. Agora, se você não treina, vai ter só alimentos ultraprocessados, porque ele faz um negócio no cérebro tão gostoso, né? Gostoso assim que eu falo assim, excitante, estimulante, mas na realidade está te degradando, está te destruindo. Isso. E imagina uma criança que está em pleno neurodesenvolvimento. Então, o cérebro dela já começa a sofrer danos antes mesmo de terminar a sua formação. E isso me preocupa, porque as crianças têm colégio, têm vestibular, têm uma vida profissional pela frente. Sim. Elas têm que chegar com o cérebro no máximo do desenvolvimento. E o hábito alimentar não deixa. Não é que a gente tem que ficar neurótico, não tomar refrigerante, não comer doce, comer... de vez em quando pode, mas o hábito ele tem que ser treinado, né? Eu me preocupo o cérebro das crianças, dos adolescentes, com um hábito que não é legal desde que estão na barriga das mães. Né? A gente, na minha idade, enfim, a gente comia um monte de mato, um monte de coisa da roça, porque era o que tinha. Mas hoje as crianças e adolescentes têm contato com isso desde muito pequenininhos. E me preocupa para a saúde cerebral, para a saúde mental, daqui a 20, 50 anos, o que a gente vai ter? E me preocupa muito. Alimentarmente falando, você já tem casos de diagnóstico de autismo e TDA que regrediu ou é um controle? Como que é essa relação? Porque assim, você mencionou que tem um monte de outros fatores antes de entrar com medicamento, antes de fazer. Porque hoje tem medicamentos para hiperatenção, mas a camada de base que é a nutrição, né, a neuronutrição, mas às vezes foi totalmente negligenciada. E aí não é feita essa anamnese. O que você come o dia? Você acorda e come o quê? Semana inteira você não comeu, sei lá, um aminoácido importante para tal coisa. Pô, você não vai ter mesmo. Não. Então, tem casos que você já conseguiu fazer o paciente voltar à normalidade? Normalidade, o TDAH e o transtorno de espectro autista não tem uma cura. Você tem contenção, modulação de sintomas. Ele fica menos irritado, menos agressivo, mais focado. Sim. Mas todos. Mas até outras pessoas não vão perceber, vai ficar imperceptível, né? Só um momento ou outro que talvez venha à luz isso. Mas Sim. ao contrário... Dependendo da intensidade. Né, dos sintomas de cada um. Mas uma melhora dentro do quadro dele, a gente sempre tem. Redução de dose de medicamento. Alguns conseguimos retirar com o médico. É tudo combinado com o médico, não vou tirar nada. Junto com o médico, retirar antidepressivo, retirar ansiolítico, retirar o medicamento para TDAH, retirar o medicamento para dormir. O medicamento para dor, fibromialgia e enxaqueca também entram dentro de neuronutrição. Então, tudo, nada fica... Nossa, não percebi melhora nenhuma. Se fez direitinho, não tem ninguém que não tenha tido melhora. Impressionante. Quero te agradecer desse programa 1. A gente vai continuar gravando o programa 2. Por hoje foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Vocês vão focar com água na boca de esperar o próximo programa, porque eu não vou deixar você ir embora não, porque eu quero ajuda prática para mães que têm autismo, que têm filhos com autismo, com pacientes que estão com depressão. Nós vamos pegar dicas práticas que a mãe precisa dar olhada, o marido olhar, ou a esposa olhar, para ver se aquilo já não pode melhorar muito o quadro dessa pessoa, tá bom? Com certeza. Então, eu não vou nem trocar de roupa porque eu não vou pra casa. Não vai. Vamos gravar o programa 2, Daniele Lodetti.
nutricionista, coordenadora da pós-graduação de neuronutrição, diretora científica da Academia de Neuronutrição e professora e palestrante. Muito obrigado por apresentar o programa 1. A gente continua gravando o programa 2, mas por hoje é só. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, programa 1 com a Daniele Lodetti. Nós vamos para o programa 2. Beijo para vocês e até a próxima semana.